Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E hoje a gente precisa conversar um pouquinho, esclarecer um pouco mais sobre a pesquisa Datafolha de ontem, que no fundo, ela matou praticamente o Bolsonaro. O núcleo da campanha já está perdendo as esperanças, falta um mês para a eleição. Ele repetiu o mesmo 32 pontos que ele tinha 15 dias atrás, no Datafolha de 15 dias atrás. Ele não cresceu e nem desceu nenhum ponto, ele está estagnado e falta só um mês para acontecer alguma coisa. É muita diferença. Ele tem 12, 13, 15 pontos para tirar, não tem condição de fazer isso. Eles já sabem que não vão ganhar, porque até no segundo turno, quando você faz simulação de segundo turno, ele praticamente não cresce. Nem pensando só em dois candidatos, ele podendo herdar votos, nem assim ele cresce. Então ele não vai chegar no Lula, ele não vai passar o Lula. Se houver segundo turno, o inferno vai se aguentar mais 3 semanas de campanha, podendo acontecer de tudo. Mas não faz diferença do ponto de vista político. Para o Lula fazer as alianças dele, formar uma base para ele governar, não faz diferença, mas não tem condição do Bolsonaro virar, não tem condição dele ir para frente, ele já meio que já entregou para Deus, porque não tem mais o que fazer. O que eles estão decidindo agora é a equipe mais radical dele quer usar imagens do Lula sendo preso no horário eleitoral gratuito, e o marqueteiro dele é contra, acha que precisa propor mais ideias, precisa ser menos radical para atrair mais pessoas, mas a discussão... Eita, pera lá. Mas a discussão é só essa. O que eles vão fazer daqui para frente? Meio atos de desespero. Daqui 5 dias, já estamos no 7 de setembro, não aconteceu rigorosamente nada ainda nesse país, era para ter um ano de festa. Era para ter um ano, são 200 anos da independência do Brasil. Eram para ter começado os festejos no 7 de setembro do ano passado, mas ele estava ocupado xingando o Alexandre de Moraes, né? Ele não tem nada acontecendo, o clima é morto, não tem mobilização, não tem nada. O próprio núcleo da campanha dele está querendo só que seja uma festa cívica. Ele já decidiu que em Brasília ele não vai discursar. E aconteceu uma coisa ontem que foi muito ruim para a campanha do Bolsonaro, porque um brasileiro tentou matar Cristina Kirchner, que já foi 2 vezes presidente da Argentina, hoje é vice-presidente da Argentina, chegou lá, botou uma arma na cara dela e puxou o gatilho, não conseguiu dar o tiro. Mas aí você vai no perfil do cara, tem bandeirinha do Brasil, ele tem tatuagem neonazista no corpo, já viu o que o fanatismo não faz. Então o TSE deve endurecer ainda mais o jogo com o Bolsonaro, não vai deixar ele fazer nada. A situação dele vai ficar cada vez mais complicada, porque não pode sonhar de sair de controle. Esses bolsonaristas são fora da casinha, e um deles tentou matar a vice-presidente da Argentina ontem. O cara tá preso, brasileiro, que mora na Argentina, né? O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: vocês lembram? Cadê vocês? Vocês lembram que eu falava para vocês? Tem que ter calma e tem que pensar se é o momento, se tem a ver, se é pertinente, se é com aquelas palavras, porque às vezes eu quero fazer, mas se eu fizer eu só perco. Então mesmo eu querendo fazer, às vezes é melhor segurar a onda. Porque o Lula estava negociando a retirada da candidatura do Janones, a retirada da candidatura do Pablo Marçal e a retirada da candidatura da Simone Tebet, né? E ele falou, eu converso com quem precisar, se precisar conversar com o Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, se precisar conversar com o Temer, se precisar conversar com a própria Simone Tebet, eu vou lá e eu converso. Ele queria que ela desistisse. Aí vai o Temer dar uma entrevista, disse que a Dilma era honestíssima, a Dilma sai dando um esporro. A Dilma sai desesperada, dando patada no Temer, e foi o dia que eu mais perdi inscritos, né, nesse canal aqui. Eu não sei, não lembro nem quantos foram, mas eu perdi muito inscrito naquele dia, porque eu falei, a Dilma errou. Não se faz isso há 2 meses de uma eleição. O Lula está querendo conversar com o MDB. Ela não está nem na campanha, ela espera a onda passar.
Ela não precisa responder agora. O Lula estava negociando a retirada da candidatura da Simone Tebet. A candidatura da Simone Tebet agora está com 5 pontos. Isso aumentou a quantidade de votos válidos, porque o Lula não perdeu, está na margem de erro, o Bolsonaro não perdeu, ela cresceu em cima dos nulos. Aquelas pessoas que não iam votar em ninguém, votaram nela. Aumentou a quantidade de votos válidos e agora o Lula não tem mais 50% dos votos válidos. Então, pode estar provocando um segundo turno. Se ela tivesse desistido, que era o que o Lula queria e o Lula tinha motivos para querer, a situação estava tranquila hoje, porque ela tem 5%, a Soraya Tronic também subiu, chegou acho que a 3 pontos, e o Ciro Gomes também subiu mais 2 pontos. Então esses 5 que ela tem, ela não deveria ter, ela não deveria estar naquele debate mais, né? Então assim, comecem a entender que aquilo que a gente tem vontade de fazer, porque a gente está com sangue no olho, não é porque você quer fazer que você tem que fazer. Você tem que ter tranquilidade, estratégia, paciência, inteligência, deixa passar. Depois você fala ou nem fala, deixa pra lá. Mas não tem que virar à noite escrevendo um texto e postar uma resposta dando patada, sabendo que o Lula tá querendo negociar com o MDB. Fechou as portas, não conseguiu negociar. A Simone Tebet aí está com 5 e hoje tá ameaçando levar a eleição para um segundo turno. Então lembrem dessas coisas, porque foi o dia que eu mais perdi seguidor aqui, porque eu falei, a Dilma está errada. Mas é golpista, mas é não sei o quê. Olha a consequência. Olha a consequência agora. Vocês entenderam? Não é assim que se faz política. Não é com os nervos à flor da pele, não. É com estratégia, com inteligência. Só de não atrapalhar já está ajudando. O Lula quer negociar, deixa ele negociar, podia não dar em nada. Ninguém sabe, mas assim, não era para dar patada no Temer ali, que não se ganhou nada com aquilo, e agora a Simone Tebet, que nem podia nem estar mais na corrida, está com 5%, aumentando a quantidade de votos válidos, porque ela não roubou de ninguém, ela pegou dos nulos, isso aumentou a quantidade de votos válidos, e o Lula está com 50%, ele está no limite para ganhar no primeiro turno ou para ter segundo turno, né? Então vamos lá, vamos ler umas notícias aqui, ó. Venham comigo, bora, vamos lá. Olha aqui, ó. Bolsonaro estaciona no Datafolha e perde a expectativa de vitória. Olha só. Depois de uma semana de campanha de rádio e TV, uma entrevista no Jornal Nacional, um debate na TV e R$600 depositado nas contas de mais de 20 milhões de famílias cadastradas no Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro segue estacionado no mesmo indicador da nova pesquisa Datafolha, contratada pela TV Globo e Folha de São Paulo. Com 32%, Bolsonaro segue perdendo para o ex-presidente Lula com 45%. A diferença é que já se passaram 2 semanas desde a primeira pesquisa Datafolha na campanha e agora só faltam 30 dias até o primeiro turno. A falta de reação de Bolsonaro já havia sido detectada em 3 pesquisas divulgadas nessa semana. No IPEC TV Globo, Genial Quest, Lula tem 44 e Bolsonaro 32. Os mesmos números. Bateu. Os mesmos números de 2 semanas atrás também. Bateu. A pesquisa XP e PESP só captou oscilações dentro da margem de erro, com Lula liderando com 43 e Bolsonaro com 35. A expectativa da vitória é o principal motor de uma campanha presidencial e a campanha de Bolsonaro não consegue transformar fatos em votos. Em todas as simulações de segundo turno, Bolsonaro não apenas perde para Lula, mas ele também cresce pouco. No Datafolha, num eventual segundo turno, Bolsonaro ganha 6 pontos percentuais do primeiro para o segundo turno, enquanto Lula sobe 9 pontos percentuais num placar de 38-53, a favor do petista. Este quadro se repete nas outras pesquisas. No IPEC, Bolsonaro vai de 32-37, enquanto Lula sai de 44 para 50. Na Genial Quest, o presidente vai de 32 para 37 e Lula de 42 para 51. Na XP e PESP, Bolsonaro vai de 35 para 38, enquanto Lula vai de 43 para 53. Os governistas supunham que a melhora gradual da avaliação do governo desde maio ajudaria Bolsonaro a crescer. A nova pesquisa, no entanto, mostra
que a aprovação e a reprovação ao governo só oscilaram dentro da margem de erro nos últimos 15 dias. 42% ainda acham que o governo é ruim ou péssimo, eram 43%, e 31% consideram ótimo ou bom, eram 30%. A rejeição a Lula, 39%, e de Bolsonaro, 52%, também oscilaram dentro da margem de erro. Embora o governo tenha conduzido a economia para produzir bons resultados nesse trimestre, com a queda da inflação e o crescimento do PIB e do emprego, Bolsonaro produziu para si mais notícias ruins do que boas nesse início de campanha. Respondendo à jornalista Renata Vasconcelos no JN, o presidente negou que houvesse imitado pacientes de Covid com falta de ar. Ele foi desmentido pelas dezenas de milhares de buscas na internet pelos vídeos de suas próprias lives de maio de 2021. No debate de domingo, Bolsonaro fez ataques misóginos à jornalista Vera Magalhães e à senadora Simone Tebet, afastando o eleitorado feminino que já o rejeita. Na terça, o site UOL publicou reportagem mostrando que, desde os anos 90, o presidente, irmãos, filhos e ex-mulheres negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo. Perguntado sobre o caso, o presidente foi omisso e disse que não via problema nenhum em comprar imóveis com dinheiro vivo. Na quarta-feira, o Globo revelou que a Polícia Federal pediu abertura de investigação de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, sob suspeita de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. A PF suspeita que Ana Cristina, mãe de Renan Messias Bolsonaro, usou um laranja para contratar um financiamento bancário de 2,3 milhões para a compra de uma mansão no Lago Sul. Também na quarta, o governo enviou o projeto do orçamento prevendo redução do Auxílio Brasil para R$ 400 a partir de janeiro, contrariando a promessa do presidente de manter o valor em 600. Pesquisas qualitativas mostram que os eleitores cadastrados no auxílio desconfiavam da promessa do presidente, porque na virada do ano o governo de fato interrompeu o pagamento do benefício. A proposta do orçamento dá elementos para essa desconfiança. Sem um crescimento consistente nas pesquisas, Bolsonaro perde o engajamento de seus principais cabos eleitorais, os candidatos a governador, senador, deputados federais e estaduais. A maioria dos candidatos do partido da aliança PP-PL Republicanos é bolsonarista até a página 4, o que significa que farão campanha a favor do presidente se acharem que tem chances de ganhar. Caso contrário, o abandonarão como fizeram em 2018 com Geraldo Alckmin, ironicamente naquela ocasião, a favor de Bolsonaro. Sem a expectativa da vitória, Bolsonaro fica sob pressão e cada semana com menos tempo. Olha, a situação dele está muito complicada, porque o tempo passa, parece que foi ontem que saiu a última pesquisa da Datafolha, mas já tem 15 dias. Está na mesma coisa. Só faltam 30 dias agora para a eleição e ele não mostra nenhum tipo de reação e não há mais o que fazer. Não tem mais tempo para fazer, porque agora mesmo que ele faça alguma coisa, não tem tempo disso surtir resultados. Aí ele vai chamar o Lula de corrupto? Como é que ele explica esses imóveis aí da família todo comprado com dinheiro vivo? Agora ele está com um telhado de vidro que ele não pode nem atacar direito. Ele vai ser mais atacado do que vai atacar e ele vai ser abandonado pelos aliados, que não vão afundar junto com ele não vão morrer abraçados. Então a situação está bem complicada e os eleitores do Ciro e da Simone Tebet não são fiéis. Eles são eleitores, mas que não aprovam o governo Bolsonaro, que preferiam uma opção qualquer, não queriam votar nem em Lula nem em Bolsonaro, mas se eles perceberem que eles podem provocar um segundo turno exatamente com Lula e Bolsonaro, eles migram com Lula e matam no primeiro turno. É o que deve acontecer. Pessoal, colabora aí com o canal, mande superchat, super sticker, torne-se membro do canal, viu? Para ajudar a divulgar, para o YouTube considerar a live relevante. Valeu? Cadê que mais? Luiz Antônio, se o Bolsonaro perder, eu saí na rua pelado, ninguém acredita nessas mentiras, vocês mentem demais, vocês inventam tudo para ganhar à vista de mentira. Para ganhar à vista de mentira? O que é a palavra à vista? Não conheço essa palavra à vista. Não sei, mas eu digo só uma coisa para você.
Para bolsonarista, minha resposta é essa, ó, Luiz Antônio. Pronto. Alexandre, espontânea do Datafolha, que é o mais próximo do resultado final, junho 37 a 25, julho 37, 38 a 26, agosto 40 a 28, 40 a 29, válidos da espontânea, petista tem 52%. É que assim, Alexandre, eu não sei para que existe pesquisa espontânea. Não sei por que as pessoas acham que isso é mais próximo da realidade. Porque ninguém chega para votar sem saber quem são os candidatos. As pessoas levam cola até. Não deveria nem existir a pesquisa espontânea. Entendeu? Não deveria nem existir. Ela não faz muito sentido. As pessoas não chegam para votar para presidente da República sem saber quem são os candidatos. Em quem será que eu voto? E alguém dá um nome para elas escolherem. Pesquisa espontânea é assim. A pessoa vai lá e decide. Não é assim. Ela viu o horário eleitoral gratuito, ela viu debate, ela viu notícias, ela sabe quem são as pessoas, né? É muito difícil a pessoa que não saiba o nome, que não tenha sido exposta a esses nomes, né? Quem você vai votar? A pessoa sabe já. Então não sei que essa pesquisa espontânea seja mais próxima da realidade, não. Deixa eu agradecer aqui a Guia Martins, obrigado pelo super sticker, Guia, obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio. Tony Ferreira, bom dia. Professor que fabricou esta figura chamada Bolsonaro, cara burro sem noção, cara bruto sem noção. Mas é que assim, se você parar para pensar na média, não é você, não é o seu parente. Se você pensar na média, o brasileiro é muito bruto. É tudo, eu não abaixo minha cabeça para ninguém, se eu tiver razão eu vou até o final, começa a discutir, já se enerva, já empurra, já... É muito comum você ver briga de bar que termina em tiro, que termina em facada. Isso não é normal. O brasileiro é muito destemperado. Muita gente se identifica com essa agressividade do Bolsonaro porque o brasileiro é muito agressivo, sim. O brasileiro não é um povo muito pacífico como a gente gosta de pensar, não. É muito sangue quente, é muito estourado, né? Thelma Ruda, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu. Meu voto para deputado federal será em Tiago dos Reis, 1399. Eu vou pedir para vocês não ficarem fazendo muito propaganda não, porque eu não sei se pode, viu? Eu estou evitando essas coisas aqui. Eu vou pedir para vocês evitarem porque eu não sei se pode. Eu fico na dúvida ainda. Porque eles estavam multando o pessoal aí, dizendo que era propaganda antecipada. Eu não sei se a internet está sendo considerado como... televisão, assim, porque eu não posso num programa de televisão fazer, eles dizem que é concessão pública, mas eu não tenho essa garantia, eu não tenho essa segurança, então eu vou pedir para vocês segurarem a onda, tá? Se vocês quiserem falar, vocês falem, mas eu não vou pôr na tela, mesmo que seja super chat, eu não vou pôr por garantia, eu não sei, eu não tenho essa segurança, viu? Não levem a mal, mas eu não sei se pode, se não pode, eu prefiro evitar, tá? Elaine, sério que alguém acredita no Datafolha? Se acredita no Lula, por que não, né? Não. Ninguém acredita no Datafolha, porque não é questão de crença. Crença é coisa para religião. Estatística é ciência. Você faz faculdade de estatística, você estuda há 4 anos, entendeu? Então você vai lá, você estuda, você aprende a fazer pesquisa depois de fazer 4 anos. Não é uma coisa de acreditar ou não, é aceitar os fatos. Mas o negacionismo é típico do bolsonarista. Eu só digo para você uma coisa, você pode mentir para você o quanto você quiser, mas o Bolsonaro tanto sabe que ele vai perder, que ele fica questionando o resultado das urnas. Ele jamais questionaria se ele soubesse que ele vai ganhar, porque não é interesse nenhum do partido dele questionar as urnas, o partido dele tenta segurar e ele vai questionar porque ele sabe que ele vai perder. Mas, se você quiser mentir para você, fique à vontade. Você é livre para mentir para você mesmo, né? Cadê? NTEC, sim, o voto útil vai fazer o Lula ganhar no primeiro turno. É que o voto útil é inevitável. Tanto o eleitor da Simone Tebet quanto o eleitor do Ciro Gomes, ele tem uma característica em comum. Tem um governo que está sendo avaliado.
Quem vota... Ó, eu vou mostrar aqui esses números que eu quero que vocês percebam uma coisa. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui, ó. Nos números dessa pesquisa Datafolha. Nessa matéria aqui tá fácil de ver. Olha aqui, ó. Veja só aqui. 42% acham o governo ruim ou péssimo. Quanto que o Lula tem? 45%. Quantos que acham o governo bom ou ótimo? Quer ver? Ó. Cadê? Os governistas que suponham melhora. Aqui. Que consideram ótimo? 31%. Bom ou ótimo. Quanto que o Bolsonaro tem? 32%. Quem acha o governo Bolsonaro bom ou ótimo está votando na continuidade do governo. Então tem 31% que acham o governo bom ou ótimo, são os 32% que o Bolsonaro tem de intenção de voto. E tem 43% que acham o governo ruim ou péssimo, isso se transforma em 45% de intenção de votos para o Lula. É um governo que está sendo avaliado. As pessoas olham para o governo Bolsonaro e pensam, minha vida melhorou ou piorou? Eu devo dar mais 4 anos desse governo ou eu devo mudar? Então, quem considera esse governo bom ou ótimo, está votando nele. E quem considera esse governo ruim ou péssimo, está votando no Lula. O eleitor do Ciro ou o eleitor da Simone Tebet são eleitores que não estão satisfeitos com esse governo, porque se estivessem, estariam votando no Bolsonaro. Então eles querem qualquer coisa menos o Bolsonaro. Pode ser uma terceira via ou pode ser o Lula. Se eles quisessem votar no Bolsonaro, o Bolsonaro está aí. Então a tendência é que eles façam voto útil, porque eles não vão desistir do Ciro para votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro está aí, por que ele não vota? Para votar no Bolsonaro, ele tem que considerar o governo bom ou ótimo. Ele já estaria votando. Né? Não existe voto útil no Bolsonaro agora. Não vai ter esse voto útil, porque o governo dele está sendo avaliado. Quem vota nele é quem considera a administração dele boa ou ótima. Não dá para fugir disso. E quem vota no Lula é quem considera ruim ou péssimo. Simone Tebet e Ciro são eleitores que não querem nenhum nem o outro. Mas se aprovasse o governo Bolsonaro, estariam votando pela continuidade. Então é meio lógico que eles migram para o Lula. E aí acaba no primeiro turno, né? Cadê que mais? Solange, o erro da esquerda é achar que já ganhou, o jogo só ganha quando jogado até lá, é tudo muito incerto, estamos lidando com pessoas perversas que vão fazer de tudo para ganhar. O erro da esquerda é achar que a esquerda... Gente, ninguém está falando que já ganhou, mas a gente não pode ignorar números. Eu não vejo a lógica disso. Ó, você analisar os números não quer dizer que você está achando que já ganhou, vamos estourar champanhe. Isso é um comentário que chega a ser infantil. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ignorar a pesquisa? Se a pesquisa está dizendo que o Bolsonaro não cresce, sabe há quanto tempo ele está atrás do Lula? Eu vou mostrar aqui para você. Olha as projeções de segundo turno, segundo a pesquisa IPESP. Olha isso. O Lula passou o Bolsonaro em março de 2021. Desde então ele está atrás do Lula. E agora ele parou de crescer. Nós vamos ignorar todo esse histórico, nós vamos ficar aqui, ai meu Deus, será que vai ganhar? Será que vai perder? Nós sabemos, os números estão mostrando. Por que eu vou analisar a pesquisa e vou mentir? São os números que estão dizendo. Não é a esquerda que está achando que já ganhou. Os números estão mostrando que o cenário está consolidado. O que vai fazer? O que você sugere que eu faça, Solange? Que eu minta para as pessoas? Ó, gente, eu não sei o que vai dar, não. O cenário está desenhado, o que a gente vai fazer? É o que tem, né? É o que tem. Bolsonaro, o melhor presidente, Deus, pátria, família. Ai, Eduardo, tudo isso é medo do comunismo que eu sei, né? Tem medo do comunismo, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim.
os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. Ai, Eduardo. Obrigado, Francisco. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Cadê? Paraná Pesquisa errou feio. É porque os institutos não são todos iguais. Esse Paraná Pesquisa, ninguém sabe direito o que é. É um instituto pequeno, é um instituto sem tradição. É diferente, por exemplo, do IPEC, que é o antigo IBOP. É diferente do Datafolha, que tem mais de 30 anos de tradição. Então, os institutos não são todos iguais. Eu nem comento o que fala o Paraná Pesquisa aqui. Eu nem levo em consideração, viu? Anne, melhor prevenir mesmo, estão cortando a torta e a direita. Esse canal já ficou uma semana fora do ar, ele já ficou 3 dias com a monetização cortada, então eu estou evitando de colocar vídeo, eu tô evitando um monte de coisa, porque assim, esse período pré-eleitoral ninguém sabe, eles vão ser mais rigorosos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Cadê que mais? Eduardo Gado Sem Curral vai ver o mito urrar. Lemos Júnior. Cadê que mais aqui? Gerson, respeitosamente, eu não concordo contigo quando afirma que o brasileiro é nervoso. Não, na verdade o brasileiro geral é frouxo, não briga por seus direitos, na grande maioria são medrosos. Você está confundindo a palavra brigar. Você está confundindo brigar com lutar pelos seus direitos. Exigir os seus direitos é uma coisa, brigar é outra. Eu não estou falando de exigir os seus direitos. O brasileiro é muito destemperado. E se orgulha de ser destemperado. Eu não sei que país que você está vendo um povo pacífico aí. Você nunca ouviu ninguém falar assim, ó, se eu tiver no meu direito eu vou até o final. Se eu achar que eu tô certo eu não abaixo minha cabeça para ninguém. O brasileiro é exagerado. O brasileiro não é um povo centrado. O brasileiro mata o outro por causa de troco de ponto de ônibus, assim. Você não ouve essas coisas em outros países, assim. O brasileiro é muito destemperado. Muito. É o cara que não aceita o fim do relacionamento, vai lá, mata a namorada. O brasileiro é muito destemperado. Agora, você está confundindo ser violento, ser destemperado, com ele lutar pelos seus direitos, com exigir direitos. São coisas completamente diferentes. Eu não falei que o brasileiro exige os seus direitos, né? Coisas diferentes. Cadê que mais? Silvani, só vou ficar em paz depois da vitória do Lula. Eu diria para você que nem depois da vitória do Lula, porque o difícil é depois. Esse pessoal vai para a oposição, o governo Lula vai ser muito difícil, não vai ser nem um pouco fácil. O Brasil está quebrado. Quer dizer, quebrado não, quebrando, porque o Bolsonaro ainda está cavando esse buraco. A administração dele é péssima. As dívidas que ele está fazendo... Sabe o que ele está falando agora? Que se ele for reeleito, ele pode fazer uma outra PEC para prorrogar o estado de emergência para pagar R$600 o ano que vem. Gente, ele vai querer governar 4 anos em estado de emergência para não ter que ir atrás de dinheiro, para simplesmente gastar assim sem ter? Olha que loucura isso. Ele não pôs no orçamento, mas se ele for eleito, ele quer fazer outra PEC para fazer mais um estado de emergência para gastar sem ter. Ele quer viver assim. Como é possível viver assim, né? Edna, bom dia. A terceira via seria tipo o candidato da Rede Globo golpista, tipo Temer, Cunha, Aécio, Serra, tudo corrupto. Não existe terceira via, Edna. Não existe terceira via. O que eles chamam de terceira via é um bando de bolsonarista arrependido, que votou no Bolsonaro, tem vergonha de falar que vai votar de novo, então fica falando que não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas o que eles têm é vergonha de falar que na hora lá eles vão apertar é Bolsonaro. Por isso que a terceira via não cresce, porque é tudo bolsonarista arrependido. Na hora do vamos ver, se ficar Lula e Bolsonaro, eles votam tudo no Bolsonaro de novo. Então não existe terceira via feita de bolsonaristas. A terceira via teria que ser necessariamente de oposição ao governo. Porque candidato do governo é um só, né? É o governo e outros que estão querendo mostrar que são melhores do que o governo. Então, quando você faz uma terceira via de bolsonaristas, é claro que não dá certo, né? Por isso que não vai para frente, por isso que não deslancha. É tudo bolsonarista. Para votar em bolsonarista, eu voto logo no Bolsonaro, né?
Carlos Oliveira, bom dia. Foi show a tua explicação sobre o voto útil do Ciro, da Tebet, da Lula. Mas é isso, Carlos. É isso. O governo essa eleição de 2022 é diferente da eleição de 2018, porque normalmente você tem um candidato do governo, que pode ser ou um candidato apoiado do governo, ou o próprio governo tentando a reeleição. E os outros são de oposição. Em 2018 não tinha isso. Não tinha o candidato do governo. Por isso foi uma eleição atípica que até deu o Bolsonaro, para você ter um nível do que foi atípica aquela eleição. Mas essa não. Essa tem um candidato tentando a reeleição. Então você tem que olhar o governo dele, você vê se a sua vida melhorou ou piorou, para decidir se você quer mais 4 anos daquilo ou não. Quem considera o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, está votando no Lula. Os percentuais batem. E quem considera o governo Bolsonaro bom ou ótimo, está votando no Bolsonaro para ter mais 4 anos. É em torno de 30% de bom ou ótimo, é em torno de 30% que ele tem. Tem uns 45% de ruim ou péssimo, é o que o Lula tem. Agora, quem conseguiu a reeleição nunca chegou tão mal. Primeiro, tanto Fernando Henrique, quanto Lula, quanto Dilma, quando tentaram a reeleição, chegaram em agosto liderando. O Bolsonaro chega 15 pontos atrás. Tanto Fernando Henrique, Lula e Dilma tinham bom e ótimo maiores que o do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 30, a Dilma tinha 38, o Fernando Henrique tinha 39 e o Lula tinha 52. Então ninguém também tentou a reeleição e eles todos conseguiram, mas nenhum deles tinha uma aprovação tão baixa. Nenhum deles tinha uma rejeição tão alta. O Bolsonaro tem uma rejeição acima de 50%. Então, como ele pode ganhar uma eleição se tem mais da metade das pessoas que falam eu conheço e não voto nele de jeito nenhum? É muito difícil a situação. A situação dele é muito difícil. Ele já fez tudo o que ele podia fazer. Falta um mês para a eleição, não tem tempo. Não tem tempo, tá muito em cima agora, né? Para quem tá em campanha há 4 anos, tá muito em cima. Valeu, Carlos, obrigado pelo superchat. Inês, bom dia, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê que mais? Gisele, Deus me perdoe, tem que ter paciência para atuar o delírio do gado só. Não, eu também não tenho paciência não, eu boto a lhama para falar com eles, viu? Cadê? MC Sati, Maxati. Numa situação atual, o Brasil vai pro buraco. É porque o Bolsonaro já falou que não pode entregar o Brasil de tanque cheio. Então, para ele, dane-se. Ele mandou pro orçamento o Auxílio Brasil de R$400. R$405. Ele não deixou dinheiro reservado para pagar 600. Então, se o Lula vencer, 1º de janeiro, ele não tem R$600 para pagar no orçamento. Primeira coisa que ele faz vai ser baixar para 400. A gasolina baixou porque ele retirou imposto. Como é que ele vai ter dinheiro sem cobrar imposto? Como é que vai pagar as dívidas que o Bolsonaro deixou? Se ele recobrar, se ele recolocar o imposto lá para cobrar de novo, vai ter aumento do preço da gasolina. O que o Lula faz? Ele está fazendo de propósito isso. Ele está deixando as bombas para o próximo governo resolver porque ele sabe que não é ele. Ele sabe, se ele soubesse que ele ia ganhar, como o gado fala, ele colocava no orçamento 600 e não 400, né? Cadê? Bolsonaro destruidor, ele quer comprar mações, fora mações? Como tem mações à venda de janeiro? Como assim? Mansões. Pensei que era maçons que você estava falando, de maçonaria. Mansões, casas, né? Agora entendi. Jaqueline, a neurose do bolsonarista é tão grande que acha que o Bozo vai vencer no primeiro turno. Ele não venceu no primeiro turno nem sem o Lula. Nem sem o Lula na disputa, ele venceu no primeiro turno. Nem com a Rede Globo empurrando, nem com os empresários empurrando, nem assim ele venceu no primeiro turno. Não vai ser agora que ele vai vencer com esse governo todo para trás aí para responder, né? Cadê? Gabson, qual o principal objetivo desse sujeito que fez esse atentado contra a ex-presidente da Argentina? Ninguém sabe, Gabson. Ele não deu entrevista ainda, ninguém falou. Ele tá preso lá, mas ninguém sabe. Não saiu ainda a informação. Ninguém sabe quem é essa pessoa, porque é um brasileiro que mora na Argentina, tá preso, mas ninguém sabe ainda de onde que veio isso. Vamos ter que esperar chegar as informações. Vamos ler mais uma aqui, ó.
Opa, pera lá, não foi. Compartilha a tela, só um segundo. Olha aqui, ó. Uma notícia boa para Bolsonaro e outra ruim. Olha só. A nova pesquisa Datafolha, que ouviu nos últimas 48 horas 5.734 eleitores, trouxe uma notícia boa e uma ruim para o presidente, que teme não se reeleger e acabar preso. A boa: com o crescimento de Ciro Gomes e Simone Tebet, os candidatos da chamada terceira via, ficou mais difícil para Lula liquidar a fatura em 2 de outubro, segundo turno à vista. Lula tem 48% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, terá que alcançar 50% mais um voto. Em maio, tinha 54%. Em junho, 53%. Ciro e Simone poderão crescer um pouco mais. Também pode cair. Ninguém sabe o que acontece nesse mês. Podem cair também. A notícia ruim: a rejeição de Bolsonaro continua alta. 52% dos eleitores dizem que não votarão nele de jeito nenhum, contra 39%, o mesmo em relação a Lula, e 24% em Ciro. Há 30 dias das eleições, em um segundo turno, Lula derrotaria Bolsonaro por 53-38. Na pesquisa de 15 dias atrás, era 54-38. Não é nada, não é nada, não é nada. Não é nada ou é muito pouco para Bolsonaro. Se a avaliação negativa do seu desempenho no cargo registra tendência de queda, 50% afirma nunca confiar em nada do que ele diz. No Sudeste, região de maior peso eleitoral, Bolsonaro avança. Caiu pela metade a vantagem de Lula, que agora ainda vence por 41-35. Mas até no Centro-Oeste, do agronegócio, Lula lidera. No Nordeste, que concentra 27% do eleitorado, Lula tem mais do dobro de intenções de votos do que Bolsonaro, 58-24. Bolsonaro parou de crescer entre os evangélicos e entre as mulheres. Entre os que recebem R$600 e que ganham até 2 salários mínimos, Bolsonaro passou de 23 para 25 e Lula de 55 para 54. Não é nada, não é nada, não é nada, é muito. Orçamento secreto mais estado de emergência para arrombar o teto de gastos, mais redução no preço dos combustíveis, impulsionou pouco Bolsonaro. As duas alas em que divide o governo, uma política, a outra golpista, por hora não precisam brigar. A política dirá que ele já está no segundo turno, a golpista que o golpe pode ficar para mais tarde. Olha outro dado interessante aqui, ó. Olha a rejeição. Na simulação de segundo turno, quando você faz a simulação de segundo turno, dá uma olhada aqui, ó. Cadê aqui? Cadê? Lula teria 53 e Bolsonaro 38, certo? Olha, em um segundo turno, Lula teria 53 e Bolsonaro teria 38. Sabe de onde que saem esses números? Da rejeição. Esses 38 que o Bolsonaro tem são os 39 que rejeitam Lula. E esses 53 que o Lula tem são esses 52 que rejeitam o Bolsonaro. A votação do segundo turno é exatamente a rejeição do outro. As pessoas que dizem que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum são 52%. Num segundo turno que só tem Lula e Bolsonaro, o Lula tem 53%. A rejeição do Lula é 39%. Não votam nele de jeito nenhum. Num segundo turno, o Bolsonaro tem 38%. É isso daí. Vocês percebem que os números são coerentes? E que você não vê como é que isso pode virar? Porque o Bolsonaro tem 52% de pessoas que dizem que não votam nele de jeito nenhum. Isso faz o Lula ter 53% dos votos no segundo turno. E o Lula só tem 39% que dizem que não votam em Lula, o que faz o Bolsonaro ter 38% no segundo turno. Como que ele vai crescer? Como que ele vai sair disso? Com rejeição alta, os evangélicos já acabaram, já chegou no limite, onde ele podia crescer, ele já cresceu, já chegou ali, porque ele tem rejeição alta entre as mulheres, tem rejeição alta entre o povo de mais baixa renda. Ele quer crescer entre os evangélicos, mas o evangélico, com bastante frequência, é mulher,
e é de baixa renda, onde ele tem alta rejeição. Então o que ele podia crescer, ele também já cresceu nesse eleitorado, parou de crescer, estacionou e só falta um mês para a eleição, né? Cadê? Com toda a grana que eles estão despejando, o crescimento do coiso é pífio. Não, não tem crescimento, Teodoto ou é Teodoro? Não tem crescimento. Não tem crescimento, é a mesma coisa. Porque a gasolina baixou. É verdade, mas o pobre não tem carro. O pobre brasileiro raramente tem carro. Não tem, a maioria não tem. Então beneficiou a classe média, que já é mais bolsonarista. Ali ele já tem. Entre a classe média e os ricos, ele já tem uma vantagem, mas eles são poucos. No Brasil, o grosso é pobre. Ele precisaria crescer entre o pobre. Só que o pobre não tem carro no Brasil. Não se beneficiou. E os alimentos continuam caros. Ele tinha que ter tirado imposto da cesta básica, não da gasolina. Mas ele não está preocupado com os pobres, né? Então ele não cresceu ali. E o Auxílio Brasil de R$600, o povo sempre achou que era R$600. Porque ele não está mais comparando com os 400. Ah, aumentou de 400 para 600. Ele está pensando que ele estava ganhando 600 e que o Bolsonaro baixou para 400. Então ele não está vendo isso como um benefício. Ele falou, ó, já era para ser. Eu não sei por que não era, porque eu estava recebendo 600, por que baixou para 400? 400 não dá. Então isso não é entendido como um benefício. Era o que era para ser sempre. Bolsonaro é como se ele não fizesse nada mais do que a obrigação dele, entendeu? Então isso não reverte nada para ele. Apesar de ele ter feito a PEC das bondades, não reverte nada para ele, né? Cadê? Se não fosse o Ciranha atrapalhando, seria a certeza de vitória do Lula no primeiro turno. O Ciro prefere uma vitória do Bolsonaro. Ele não vai ajudar o Lula nunca, né? Ele prefere uma vitória do Bolsonaro. Vamos falar agora aqui do atentado na Argentina. Dá uma olhada aqui, ó. Brasileiro tenta atirar em Cristina Kirchner na Argentina e é preso. Veja o vídeo. Eu não vou pôr o vídeo, viu? Eu não vou pôr o vídeo, acho que vocês já viram. Se não viram, tá no Instagram. A polícia argentina prendeu na noite dessa quinta-feira um homem que aparentemente tentou disparar uma arma contra a vice-presidente Cristina Kirchner quando ela chegava em casa no bairro da Recoleta, em Buenos Aires. A polícia o identificou como Fernando Andrés Sabag Montiel, um brasileiro de 35 anos com antecedentes criminais. Em março de 2021, ele tinha sido detido portando uma faca de 35 centímetros no bairro de La Paternal, onde supostamente morava. Canais de TV captaram as imagens de quando a ex-presidente deixava seu carro rodeada por uma multidão de apoiadores. Em determinado momento, ela abaixa a cabeça quando alguém com o que parece ser uma pistola se aproxima a menos de 1 metro dela. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento de diversos ângulos, inclusive de frente para a política. Olha aqui, ó, o rapaz com a arma, e ele disparou. A bala é que não saiu. Ele ia dar um tiro a 1 palmo do rosto dela. O ministro da Segurança da Argentina, Aníbal Fernandes, disse que o homem estava armado com uma pistola 3.8 e que ele teria tentado puxar o gatilho sem sucesso. Segundo noticiou a emissora C5N, a arma teria falhado. Mais tarde, o presidente Alberto Fernandes fez um pronunciamento no qual atribuiu o caso a discursos de ódio, dizendo que eles engendram violência. Esse caso tem gravidade institucional. Atentou-se contra a vice-presidente e nossa paz social foi alterada. Afeta nossa democracia, nossa convivência, sofre as consequências do discurso de ódio, afirmou. O político chamou o ataque de fato mais grave desde a recuperação da democracia argentina. A arma, com 5 balas, não disparou apesar de ter sido adicionado o gatilho. Graças a isso, Cristina continua com vida. Convoco a todos os argentinos a rejeitar qualquer forma de violência. Fernandes determinou feriado nacional nessa sexta para que o povo possa se solidarizar com a vice-presidente. Partidas de futebol e sessões no parlamento foram suspensas. Momentos depois do ataque, a oposição divulgou um comunicado pedindo uma investigação urgente e condenando o que chamou de ato de violência. Senadores e deputados se reuniram no parlamento para fazer uma foto unindo nomes peronistas e da oposição prestando solidariedade a Cristina
que por seu cargo no governo atua como presidente do Senado também. Alguns opositores, porém, encontraram espaço para fazer ressalvas à reação de Fernandes. O presidente brinca com fogo. Em vez de investigar seriamente um caso grave, acusa a oposição e a imprensa e decreta um feriado para mobilizar militantes. Converte uma violência pessoal em jogada política lamentável. A militância ligada ao peronismo fez convocações para que os apoiadores voltassem a se reunir em frente ao prédio da vice-presidente e marcaram um ato para a tarde dessa sexta em Buenos Aires. O peronismo enfrenta uma grave crise de popularidade com o governo rachado entre presidente e vice. Políticos no Brasil e na América do Sul também se manifestaram. O ex-presidente brasileiro Lula tuitou que Cristina Kirchner foi vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e diversidade. O ex-presidente argentino Maurício Macri chamou o caso de gravíssimo incidente que exige um esclarecimento imediato e profundo por parte da Justiça e das forças de segurança. Isso aqui é outra coisa que repercute muito mal para o bolsonarismo. Porque vocês lembram da facada de 2018? Quando o Bolsonaro foi vítima de um atentado e disparou em popularidade, ali ele é um cara... Teca tá agitada. Ali, ele que é agressivo, que tem uma postura virulenta, ele que é um cara truculento, ele passou a ser vítima. E quando ele passou a ser vítima, o povo abraçou, a popularidade dele disparou. Muita gente fala, ele vai inventar outra facada, ele vai inventar outra facada. Foi um petista que foi assassinado na própria festa de aniversário por um bolsonarista. Aquilo ali foi muito ruim para ele pessoalmente, do ponto de vista político. E agora esse caso na Argentina, ele ataca demais a Argentina. Ele chama de inimigo a Argentina. E a vice-presidente da Argentina agora passou a ser a vítima. Ela vai ser abraçada pelo povo. Isso repercute no bolsonarismo que fica comprando inimigos à toa. Ele não tinha nem por que tocar no nome da Argentina. Agora, uma loucura que acontece lá, contra alguém que ele elegeu como inimigo, vai repercutir na aprovação dele, porque esse radicalismo não pode mais continuar. As pessoas não aguentam mais esse radicalismo, essa violência. As pessoas não irão no 7 de setembro, porque vão ficar com medo do que pode acontecer. As pessoas estão com medo de um atentado contra a direita, provocado pela própria direita, que esse pessoal é tudo louco para dizer que a culpa é da esquerda. Então é capaz de micar o 7 de setembro que ele quer fazer em Copacabana, porque as pessoas estão com muito medo de tudo que o bolsonarismo representa. Os moderados, tirando esses 32% aí de radicais, estão se afastando cada vez mais do Bolsonaro. É muito difícil ele se tornar vítima com outra facada, porque a esquerda está sendo vítima. A esquerda foi vítima em Foz do Iguaçu, a esquerda foi vítima ontem lá, e é sempre essa direita maluca que é o agressor e não a vítima, como ele gostaria de ser, né? Inês, por aqui aparece até tomate podre. O que aconteceu? Cadê? Inês, bom dia, Kate. Cadê quem mais? O Boric no Chile também pediu união na América Latina contra o golpe de Bolsonaro. É porque tá todo mundo vendo que se deixar, sempre que você tem um líder autoritário, se ele tiver um segundo mandato, ele vai radicalizar. Porque se o Bolsonaro fez o que fez e o povo achar bonito, vai além de não responsabilizar ele por nada, ainda dar outro mandato para ele, ele vai radicalizar. O medo hoje é que o Bolsonaro, num segundo mandato, aumente o número de ministros da Suprema Corte, do STF. Porque é o que o Viktor Orbán fez lá na Hungria. Ele lá de extremíssima direita, ele aumentou o número de ministros no STF lá da Hungria, e esses adicionais foi ele que indicou. Então ele tem maioria na corte. Ele faz o que ele bem entende e o STF de lá assina embaixo. Esse é o sonho do Bolsonaro. Se ele não puder aumentar o número de ministros, no governo Dilma, eles fizeram a PEC da Bengala. Eles passaram a idade de aposentadoria compulsória de 70 para 75, para Dilma não poder indicar ministros. Eles fizeram isso contra a Dilma. A Dilma tinha que indicar ministros que iam se aposentar, aumentaram a idade para aposentadoria para ela não indicar ninguém. Ele pode revogar, ele pode voltar para 70, baixar de 75 para 70. Aí, além dos dois que ele teria que indicar, porque vão se aposentar
o Lewandowski e a Rosa Weber, se baixar a idade para 70, aí também aposentariam o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia e o Fux. Ele teria que indicar 5 nomes. Ele já tem 2, de 11 ele teria 7, teria maioria. E ele pode fazer o que ele quiser, que o STF não é mais um inimigo dele. Ele não precisa mais fechar o STF. Aí ele vai ter maioria no STF. Então ele não pode ter um segundo mandato. O mundo sabe que ele não pode ter um segundo mandato. O Brasil agora está exportando ódio. O Brasil está exportando atentado. O Brasil está exportando violência. Esse é um brasileiro que mora na Argentina que botou uma arma a 1 palmo do rosto da Cristina Kirchner e puxou o gatilho. Você ouve plique no vídeo. Tá aqui no Instagram, no Pensando Alto Insta. Se você quiser ver, você vai lá. Eu não vou pôr aqui porque essas cenas de violência o YouTube costuma derrubar. Mas você vai lá e você vê. Fotinho, perfil, tá o nome dele com bandeirinha do Brasil, tatuagem neonazista. Bem complicado, viu? Bem complicado. Márcia, eu fico impressionada com os nomes dos gatos que aparecem aqui. Nicanora. É nome de gente. Deve ser, né? Deve ser. Márcia, nem jogue isso no universo, amiga. Cadê? Demétrios, você acha que é um exagero colocar um pouco desse atentado ao discurso de ódio? Um pouco não, isso é consequência direta. Isso é consequência direta, você pode ter certeza. Ele só não chegou igual em Foz do Iguaçu gritando aqui é Bolsonaro. Mas a Argentina é o inimigo preferencial do Bolsonaro. É a Argentina e a Venezuela. São os inimigos preferenciais. Não tenha dúvida que um bolsonarista foi lá para atacar a Cristina Kirchner. Não é qualquer pessoa. Né? Cadê? Fátima cada vez mais feio pro Brasil. Com certeza. O Bozo atacou nos nossos países irmãos latino-americanos, atacou as 3 maiores potências mundiais, atacou a Europa, a Ásia, todo mundo. Qual o objetivo desse ser? Exatamente esse. Atacar. Atacar, atacar, atacar. Porque aí ele ataca o STF antes de tomar posse. Antes de ser eleito, ele já atacava o STF. Agora ele diz que o STF não deixa ele trabalhar. Mas não vai deixar ele trabalhar se ele ficar atacando o STF e ficar ameaçando de fechar. Ele compra a briga para depois dizer que ele está sendo atacado por um inimigo. Ele é sempre a vítima, entendeu? Ele se faz de coitadinho. Ai, os governadores e prefeitos não me deixaram fazer nada na pandemia. Ele fica inventando inimigos. Só que agora o bolsonarismo está exportando ódio e isso está se voltando contra ele, porque a Cristina Kirchner, se tudo tivesse acontecido da maneira mais previsível, ela estava morta hoje. Né? Cadê? Meu universo, o que me dá raiva é que ainda tem 1 mês para nós tirarmos esse sujeito da presidência. Está enganada. Faltam 4 meses para tirar esse sujeito da presidência. Falta 1 mês para a eleição. Ele ainda é presidente em outubro, em novembro, em dezembro. Você não vai tirar ele em outubro. Você só vai votar em outubro. Mas ele só sai dia 31 de dezembro, passa a faixa para o próximo presidente dia 1º de janeiro, né? Cadê? Maria Oliveira, se eu fosse votar no Ciro, depois de tudo que eu tenho acompanhado, iria votar direto no Lula. Para que atalho, se já conheço o caminho PT? Pronto. É mais ou menos isso a lógica, né? Estrela. O Bolsonaro também tem falado em Colômbia que liberou drogas e vai liberar presos, um desinformado. O que o Petro está fazendo é reformulando toda a segurança que era corrupta. Não importa. Se não é esse pretexto, era outro qualquer. Para o bolsonarismo não faz diferença. Eles não precisam de fatos. Eles precisam de manchetes. Eles não precisam de fatos. Ele não precisa de realidade. Ele só precisa de uma manchete chamativa. Se não fosse isso, ele falaria qualquer coisa. Não tenha dúvida, viu? Eduardo, Ciro ataca o Lula e sobe nas pesquisas e o Lula ainda fica calado com ele. Mas ele não está subindo nas pesquisas porque ele ataca o Lula. Ele está subindo nas pesquisas simplesmente porque ele está subindo nas pesquisas. O Ciro é um cara que não está conseguindo nem fazer campanha. Porque o PDT deu muito pouco dinheiro para ele. Porque ele não tem voto. Então os deputados do PDT, que são candidatos lá, que estão ficando com a maior parte do dinheiro. Ele faz live na casa dele, ele faz Ciro Games, porque ele não está tendo nem dinheiro para viajar. Então começou o horário eleitoral que ele está aparecendo, teve a entrevista do Jornal Nacional, teve o debate, aí ele está aparecendo um pouco mais, mas ele não tem dinheiro nem para viajar. O PDT já não é um partido grande, já não tem muito dinheiro, mas a maior parte está indo para os deputados.
Então ele não tem muita chance de fazer campanha. Agora ele está crescendo um pouco, é natural que ele cresça um pouco, mas foi 2 pontinhos dentro da margem de erro, né? Não adianta o Lula bater no Ciro. A luta do Lula não é com o Ciro, é com os 50%. O Lula tem que ficar acima de 50%. Não adianta ele bater no Ciro. Não acontece nada se ele bater no Ciro, viu? Cadê? O Bozo vai sair do palácio, mas vai levar até a pia da cozinha, vai entupir o vaso sanitário e pôr sarna nas cobertas. Tem que exorcizar o palácio todo. Cadê? Felipe Santos, não adianta explicar nem desenhar, os bolsonaristas não conseguem entender nada. Não é que eles não conseguem, eles não querem. Eles optaram por não entender, eles optaram por viver na realidade paralela deles, né? Agora veja aqui, ó. Cadê? Aqui, olha. Ai, gente, esse pessoal vem me dizer que é contra a corrupção. Olha isso, Bolsonaro recebe 350 mil de empresário que ganhou 2 milhões do governo. Que beleza, que beleza. Jair Bolsonaro recebeu doação eleitoral de 350 mil de um empresário cuja empresa ganhou subvenção de 2,1 milhões do Ministério da Ciência e Tecnologia. Após o Ministério de Ciência e Tecnologia beneficiar a Stara S.A. com a subvenção, o presidente do Conselho de Administração e principal acionista da empresa, Gilson Trenempol, doou 350 mil à campanha de Bolsonaro. Trenempol é o segundo maior doador da campanha de Bolsonaro, atrás apenas de Nelson Piquet, que doou 500 mil e tem um contrato de 6,1 milhões com o governo, conforme mostrou a coluna. Empresa gaúcha do setor de maquinário agrícola, a Stara foi beneficiada no ano passado com um contrato de subvenção de 2,1 milhões por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e destinado a investir em projetos de desenvolvimento tecnológico. Desse valor, a metade já foi paga. Não foi o único benefício concedido pelo governo Bolsonaro à empresa de seu segundo maior doador de campanha. Também no ano passado, a financiadora de estudos e projetos de ciência e tecnologia, empresa pública do Ministério, autorizou um financiamento de 4,7 milhões à Stara. O termo de outorga e subvenção econômica foi para o novo controlador econômico eletrônico inteligente para equipamentos agrícolas com tecnologia. À época dos contratos, a pasta era comandada por Marcos Pontes, que deixou o ministério para concorrer ao Senado. Gilson Trenempol presidiu a Stara até 2020, quando decidiu passar o comando da empresa para o filho, Attila Trenempol, que se dedicou ao conselho administrativo da companhia. Em 2018, Gilson deu uma entrevista em que, vestido com camisa usada por eleitores de Bolsonaro, defendeu a eleição do então candidato. Como empresário, e até porque não tem nenhuma facilidade, eu nunca me envolvi em política. Nada, nem para candidato a prefeito aqui na nossa cidade, afirmou Gilson à época. Desde então, a política parece ter entrado de vez na vida do empresário. Olha, eu falo para vocês que todo bolsonarista é assim. Eles sempre falam assim, ó. Eu nunca me envolvi em política. Aí virei bolsonarista. É sempre assim. É gente que não entende um palmo diante do nariz. A coluna procurou o ministério, blá, 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 blá. Então o Bolsonaro tem o maior doador da campanha, que é o Nelson Piquet, que doou 500 mil, mas recebeu 6 milhões. E o segundo maior doador é esse Gilson Trenempol, que doou 350 mil reais, mas recebeu um contrato de 2 milhões e 100 mil. Que interessante! Uma mão lava a outra. Olha, a coisa mais bonita que um ser humano pode ter é a gratidão. Né? Como é bom você ver pessoas agradecidas assim e que não são apegadas ao dinheiro. Porque ele poderia ser apegado ao dinheiro e falar, não, o dinheiro é meu. Mas a gratidão é tão grande que ele é uma pessoa desapegada. Ele doou uma parte para a campanha do Bolsonaro. É muito bonito isso, né? Muito bonito. Alexandre, essas doações de campanha por pessoa física são uma enganação total. Por quê, Alexandre? É que tem um limite, de acordo com a sua renda. É 10% da sua renda anual que você pode doar. Então vamos fazer uma conta bem grosseira. Você ganha 5 mil vezes 12 dá 60 mil. O máximo que você pode doar são 6 mil reais. Tem um limite. A pessoa física e pessoa jurídica não pode doar, né?
Será que pode ter alguma tramóia envolvida? Porque eu não duvido nada. Envolvida no quê, Gabriel? Depende, envolvida no quê? Fernando, uma pergunta, se perguntar não ofende, né? Será que não foi um bolsominion? Do que você está falando? Do que você está falando do atentado da Cristina Kirchner? Vocês têm que falar, ó, tem vários assuntos ao mesmo tempo que o pessoal vai comentando. Deixa mais claro do que vocês estão falando para saber. Se é, o cara da Argentina é bolsonarista sim. Ele é bolsonarista sim. O que me deixa horrorizada, Regina, é o nosso dinheiro nas mãos de minoria, a péssima distribuição de renda, o deboche por parte de muitos políticos com o povo brasileiro. Não merecemos isto. Merecemos, Regina, porque nós tivemos a chance de escolher e 57 milhões de pessoas optaram por isso. As pessoas optaram, pessoas adultas. Nós merecemos. Infelizmente, o Bolsonaro não caiu do céu, ele foi escolhido para estar lá. E tem 32% que querem que ele fique mais 4 anos sabendo o que é isso. Sabendo que todos os métodos dele, vendo o que aconteceu no Ministério da Saúde, vendo o que aconteceu no Ministério da Educação, vendo a administração da pandemia como foi. Essas pessoas continuam achando que o Bolsonaro tem que ficar lá. Nós merecemos, o que a gente vai fazer? Né? É assim que funciona. GNK, procura o vídeo aí da empresária do agro. Não, senhor. Não vou procurar aí o vídeo que você quer, não. O que me indigna é a aceitação do povo pela corrupção da direita e latir contra a esquerda. Mas é sempre assim, Robson. É sempre assim. O discurso, o combate à corrupção só serve contra a esquerda. A direita sempre governou esse país. Pessoas que foram roubadas pelo José Sarney, pessoas que foram roubadas pelo Collor, pessoas que foram roubadas pelo Fernando Henrique, vêm dizer que a esquerda é que é corrupta. Pessoas que sempre foram de direita, sempre foram roubadas pela direita, vêm falar que é a esquerda que é corrupta. Eu não voto na esquerda porque eu não voto em corrupto. Quem sempre roubou esse país foi a direita, mas aí é assim, né? Cadê que é mais? Felipe, mais 4 anos dessa desgraça é um castigo eterno, mas se as pessoas votarem, não é castigo. Se as pessoas votarem, não é castigo, é consequência. Porque as pessoas têm a oportunidade de escolher, vão lá e votam, o que a gente vai fazer, né? Elidelson, Nelson Piquet deveria ser preso, recebeu dinheiro público e agora usa em campanha eleitoral. Tá, vai ser investigado. Vamos ver o que vai acontecer, ele vai ser investigado mesmo, viu? Infelizmente esses 57 milhões jamais assumiram que erraram, mas para eles não erraram, porque eles estão votando de novo. Aí é que tá, eles estão votando de novo, 32% dos brasileiros estão votando de novo, eles não acham que eles erraram, eles votam de novo, eles querem isso daí. Gente, eles não ligam, essa história de combater a corrupção é desculpa, eles não estão nem aí, para eles está tudo certo, né? José Sanleite, bolsonaristas não querem ouvir a verdade, querem ouvir aquilo que os agradam. Pronto. Márcia, vamos parar de falar nisso, gente, sem essa de dar margem para essas coisas. O que foi? Alexandre, é o malufismo, por isso que as pessoas só acreditam que só existe corrupção na esquerda. Não é, Alexandre, não é. Não é. Não procurem respostas simples para questões mais complexas. O malufismo é uma coisa em São Paulo. O bolsonarismo está no Brasil inteiro. Tem gente que vota no Bolsonaro que nunca ouviu falar no Paulo Maluf. Não é o malufismo, não é. É que assim, é um discurso fácil de usar. Você também fala que a direita é corrupta, mas você é de esquerda, você é minoria. Agora, eles são maioria. Então parece que é verdade, porque é muita gente falando isso, entendeu? É muita gente falando a mesma coisa. Cadê? Eu e nem milhões de petistas não votamos no Bolsonaro e hoje estamos sofrendo. Eu sofro muito com isso. Não tem o que fazer, Vanildo. A democracia é assim. O Brasil votou no Bolsonaro. Não importa quantos votos foram, ele venceu a eleição, ele tem uma caneta na mão e nós temos que passar por isso, né? Fernanda, pode falar sobre a decisão do Tribunal Penal Internacional e o que afeta na imagem do Bolsonaro? Rigorosamente nada. Esqueçam o Tribunal Internacional. Esqueçam. Primeiro é que é assim, não é Tribunal Penal Internacional que decidiu nada, foi o Tribunal dos Povos, que é um órgão só consultivo. Ele só dá uma opinião, ele não condena, ele não é um tribunal que julga. A opinião dele pode ser levada no processo que está lá no Tribunal Penal Internacional.
mas ele também não age. Ele só vai agir se o seu país não tiver condição de agir por conta própria. Então, por exemplo, vê na guerra, quando teve a guerra da Iugoslávia, a Iugoslávia começou a se separar. Ela foi se desmantelando em 6 repúblicas lá, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro. Ela foi se desmanchando. O ditador, quem que é o Milosevic? Slobodan Milosevic, ele fez a guerra da Bósnia. Tava matando os caras lá de qualquer jeito e fez um monte de genocídio. Mas ele era o presidente, estava com o exército e estava dominando. É claro que a justiça nunca vai fazer nada com ele, porque ele está dominando o país de mão de ferro. Esse é um caso para o Tribunal Penal Internacional. Mas o Brasil tem uma justiça funcionando, tem um Congresso funcionando. Se quiser investigar o Bolsonaro, é só ele sair da presidência, porque aí ele não tem a proteção do Augusto Aras. Dá para investigar, julgar, condenar, pôr na cadeia. Então nunca vai passar nada por lá. Eles só agem no caso de o país não ter condição de fazer a justiça por conta própria. Senão não acontece nada lá. Não se preocupe com isso. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui, ó, é uma das coisas mais chocantes para mim. Isso aqui é uma das coisas mais chocantes para mim. Vejam aqui, ó. Ó. Esse senhor de camisa listrada é José Arruda, o irmão do Marcelo Arruda. O Marcelo Arruda é o petista que estava fazendo uma festa de aniversário. Um bolsonarista invadiu a festa onde ele não foi convidado, gritando "aqui é Bolsonaro", matou o Marcelo Arruda e queria matar todo mundo. Só não matou todo mundo porque o Marcelo Arruda reagiu e atirou no cara. Esse cidadão aqui é irmão dele. Ele viu tudo isso, abalou a imagem que ele tem do Bolsonaro. Nada, nessa foto aqui ele é o único que está sorrindo. O único que está sorrindo nessa foto é um cara que teve um irmão morto por um bolsonarista gritando "aqui é Bolsonaro". Nem o Bolsonaro tá rindo, nem o Magno Malta tá rindo, nem o Otônio de Paula tá rindo. O que teve irmão morto que tá rindo. Será que a condenação internacional abala a imagem do Bolsonaro? O Bolsonaro não liga. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Ele não liga, não liga. Ah, é porque essa gente aí, eles querem invadir a Amazônia, não sei o quê. Essa gente não liga. Não liga pra nada. Elidelson, a condenação no Tribunal da ONU mancha a imagem do Brasil e espanta investimento de empresas sérias. Não tem nada a ver com a ONU também. Não tem nada a ver com a ONU. O Lula entrou com um recurso na ONU, na Secretaria lá de Direitos Humanos, afirmando que ele estava sofrendo perseguição por parte do Sérgio Moro. E a ONU disse que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro, que ele não teve um julgamento justo e que ele era inocente. Isso é uma coisa. O caso do Bolsonaro não tem nada a ver com a ONU. O Tribunal Penal Internacional é independente. Ele não é ligado às Nações Unidas, não, viu? Cadê? Lucileia, será que esse genocida tem chance de vencer essas eleições? Se acontece uma desgraça dessa, o Brasil acaba. Chance tem. Tem possibilidade. Mas não deve acontecer. Não deve acontecer, o Lula deve vencer no primeiro turno. Mas chance matemática tem, né? Enquanto você tiver ali, acho que até o 10º do brasileiro, tem chance de ser campeão. Se todo mundo começar a perder e ele começar a ganhar tudo, tem. Mas não acontece, né? Nunca acontece, apesar de ser possível. Cadê? Lula é eleito presidente da República no primeiro turno, disse o Ivanildo. O Augusto Nunes disse que ia votar com celular e ninguém ia impedir. Por mim, ele que vai lá passar vergonha. A ordem é que ele não vai votar. Se ele chegar de celular e não deixar, não entregar o celular, vai ser impedido de votar. Porque passar vergonha passa, o que a gente vai fazer, né? Eles gostam de passar vergonha, parece, né? Michele, será que veremos Augusto Nunes ser preso no dia da eleição? Não. Brancos não vão presos nesse país. Brancos podem pintar e bordar, que a polícia não põe a mão, ninguém faz nada, não acontece nada. Afonso Ferreira, Lula presidente, primeiro turno, deputados e senadores da esquerda, não aos candidatos do Centrão. Pronto, Afonso, que mais? Regina, infelizmente o povo aceita, não protesta, nada faz. Pronto.
Também perdi um irmão pro bozoloidismo. O que é isso, Jamilson? Ivanildo Dilmãe, companheirada, companheiros, companheiras. Cadê o verbo da frase? Maria José, o Tribunal Penal de Haia agiu no caso do Saddam Hussein, pois lá o Iraque não tinha justiça e nem congresso. É para esse tipo de situação. É para esse tipo de situação, porque eles são um tribunal para o mundo todo. Não é só você falar que tem um problema que eles vão. Porque eles não têm condição de um tribunal cuidar do mundo todo. Então eles vão em casos muito específicos. Quando você sabe assim, está acontecendo um genocídio, no caso do Saddam Hussein foi contra os curdos, ele estava lançando armas químicas lá contra os curdos, então nesses casos ele vai, porque a justiça do Iraque não vai fazer nada contra ele, né? Na Iugoslávia também, mas no caso do Brasil não, o Brasil não está nessa situação, tem casos mais graves para agir. Cadê? Arilena, Bozo já era ontem em Belém, o comício do Lula foi gigante, no Pará o Bozo não se cria, temos histórico de eleger candidatos de esquerda, o prefeito é de esquerda e o Helder Barbalho é do MDB e apoia Lula. Pronto. Lucivalda, a melhor coisa que fizeram foi tirarem que as pessoas façam uso de celulares na votação. Celular e arma. Celular e arma, não vai poder circular com arma no dia da eleição também não, viu? Agora aqui, ó. Opa. A coisa vai se complicando para a família Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada. Ex-empregado diz que a primeira mansão de Bolsonaro na Barra teve dinheiro por fora. Olha só. Marcelo Nogueira, ex-funcionário da família de Jair Bolsonaro, contou em entrevista ao UOL que a advogada Ana Cristina Siqueira Vale, segunda ex-mulher do presidente, confidenciou a ele que a primeira mansão onde o casal viveu, na Barra da Tijuca, entre 2002 e 2007, foi paga com dinheiro por fora. Ela nega as acusações. O imóvel fica na rua Maurice Assouf, na zona oeste do Rio, e foi comprado em 22 de novembro de 2002. A antiga mansão tinha 2 pisos e piscina e ficava no mesmo condomínio do ex-jogador Zico. Mas que beleza, hein? Que beleza o cara morar no condomínio do Zico. Antes de formalizar a negociação, o antigo casal Bolsonaro fez uma escritura de promessa de compra e venda. Esse documento foi lavrado no 24º ofício de notas. Nessa escritura ficou descrito que a venda da mansão foi negociada por um valor de R$500 mil. No entanto, o imóvel à época tinha um valor de avaliação para o cálculo de imposto de R$874 mil. Ou seja, o negócio saiu com um desconto de 43%. Segundo o acerto de Cristina e Jair com os antigos proprietários, 160 mil foram quitados com um cheque entregue no ato da compra da mansão e outros 250 mil deveriam ser pagos até o dia 19 de dezembro de 2002. O casal declarou ao cartório que havia pagado 90 mil anteriormente como sinal. Não ficou descrito no documento o modo de pagamento desse sinal. Nem foi informado posteriormente quando a escritura de compra e venda foi formalizada após os 250 mil terem sido quitados. Como Marcelo Nogueira trabalhou para Cristina e Bolsonaro na época da compra, o UOL perguntou ao ex-funcionário se ele sabia como se deram as tratativas. Marcelo relatou que começou a trabalhar para Cristina como advogada conhecida e Bolsonaro na campanha de Flávio Bolsonaro para deputado estadual em 2002 e depois foi convidado a permanecer trabalhando na nova mansão que o casal havia comprado. Ele contou que ao limpar o escritório e organizar alguns papéis, viu a escritura da casa, por ocasião da mudança, e comentou com Cristina que se surpreendeu com o valor, dadas as características do imóvel. Marcelo afirma que então Cristina disse a ele: "É que sempre tem um por fora, né? Atualmente a casa vale 3 milhões. Quando ela comprou aquela casa na Barra, na época, por 500 mil, na documentação, só que foi mais, que foi dado em dinheiro vivo. Por trás, a mansão consta do levantamento do UOL, desde os anos 90 até os dias atuais. O presidente, irmãos, a mãe e os filhos negociaram 107 imóveis, dos quais 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, segundo declaração dos próprios integrantes do clã.
No entanto, só agora, por meio do depoimento de Marcelo Nogueira, é que se sabe que a transação também pode ter envolvido dinheiro em espécie. Após a separação de Cristina em 2007, Bolsonaro ficou com o imóvel da rua Maurice Assufi e o vendeu para comprar uma outra casa na Barra da Tijuca, no condomínio Vivendas da Barra, onde ele foi viver com a Michele, a atual primeira-dama. A nova compra aconteceu em 2009, a casa foi adquirida por 409 mil, porém era avaliada em 1 milhão na época. Outra singularidade é que a proprietária anterior vendeu o imóvel a Bolsonaro com redução de 31% em comparação ao que havia desembolsado 4 meses antes. O caso foi revelado pela Folha em 2018 e chegou a ter uma apuração preliminar da PGR, arquivada posteriormente. Olha só, a casa do Vivendas da Barra é engraçado porque a moça que vendeu a casa para o Bolsonaro tinha comprado essa mesma casa 4 meses antes. Ela comprou, ficou com a casa 4 meses e depois vendeu. E vendeu por 30% a menos. Como é que é isso? Como é que você compra uma casa só para tomar prejuízo, porque você nem usou, você só ficou com ela 4 meses e passou por frente por 30% a menos? O que será que aconteceu? Será que o valor foi mais do que isso e teve uma parte em dinheiro vivo dado por fora? Porque na escritura consta um valor menor, porque alguém venderia em 4 meses a mesma casa que acabou de comprar por um valor 30% menor, né? Lúcia, pena que esses escândalos não furam a bolha bolsonarista. Lúcia, é que eles não ligam. Eles não estão nem aí. Eles não ligam para os fatos, para a realidade. Eles só ligam para o zap-zap da tia Lúcia. Eles só ligam para aquilo ali. Eles não ligam para qualquer coisa que saia. Não adianta, né? Todo gado é marcado para saber a quem pertence. Ana Oliveira. Nossa, eles são um fenômeno do ramo imobiliário. E dão muita sorte, porque você comprou uma casa barata de alguém que acabou de pagar caro, é muita sorte, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Aí eu fui lá com um caminhão de dinheiro vivo para aproveitar. Maria Oliveira, em se tratando de mansões, se tiver uma divisão de bens, quem será a maior herdeira? A primeira, a segunda ou a terceira dama? Não existe primeiro, segunda, só existe uma. A herdeira é só a atual. Não existe outra. Val Silva, onde mora o valor dos imóveis é mais ou menos o mesmo, ninguém vai vender mais barato. Não, 4 meses depois, é como se fosse assim, você comprou uma casa por 100 mil, ficou 3, 4 meses com a casa e vendeu por 70. Você acabou de comprar uma casa desse valor de R$1 milhão, não vende de uma hora para outra, né? Não vende de uma hora para outra. Às vezes fica mais de ano lá a venda. Não é assim que todo mundo tem dinheiro na hora. E a pessoa acabou de comprar e já vendeu de novo, e por menos, né? Cadê? Infelizmente mesmo, pois a bolha dos bolsominions está contaminada pelo negacionismo. Elvésio, o senhor precisa ir a um desses comícios do nosso presidente para nos relatar a sua impressão do que viu. Eu ia em São Paulo, mas não foi na Paulista, foi no Anhangabaú. No Anhangabaú não dá, não, é muito complicado. É um lugar pequeno, apertado, é difícil ir para lá. Por isso que eu não fui. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Bauru. Eu teria que andar uns 350 quilômetros para chegar em São Paulo, ir lá para o Vale do Anhangabaú, que é um lugar que chama vale, porque é um vale mesmo, é um lugar muito apertado, muito difícil. Falei, não vale a pena não, é muito complicado. Tem que ir, tem que voltar, 4, 5 horas para ir, 4, 5 horas para voltar. É muito difícil quando é no Anhangabaú. Quando é na Paulista é mais fácil, é um lugar mais amplo, mais fácil de trabalhar. Para trabalhar num lugar ali apertado é muito difícil. Eu já fui, no ano passado eu fui, no 7 de setembro eu fui para Anhangabaú. Muito difícil trabalhar ali. E agora ele está viajando o Brasil, né? Muito difícil assim que ele passe por aqui. Se passar eu vou. Luiz Araújo, somente a família Bozo tem como comprar com dinheiro vivo. É porque é difícil quem aceite. Porque é difícil explicar depois. Normalmente você está arrumando um problema. Se você pegar uma quantia grande dessa em dinheiro vivo, é difícil você explicar. Se a receita vier para cima, você vai ter problema, né? Gabriel, não vi e ainda bem que não vi esse show de horrores Dionísia. O que aconteceu?
Ana, a não sei o que, estrela, vai brilhar no dia 2 de outubro e vai continuar. Ana Oliveira. Pronto. Não esperem qualquer reação dos bolsominions contra a direita corrupta, eles são da mesma substância. Robson. Cadê que mais? Freire, sou corretor de imóveis aqui na minha cidade, já vi muita pessoa declarar o imóvel abaixo do valor e pagar por fora para não pagar imposto. Acontece. Agora, o problema do Bolsonaro é que esse por fora é dinheiro ilícito, né? Porque é dinheiro de rachadinha. Ele não tem patrimônio para ter esse dinheiro. Então ele usava esse de pagar por fora, não era só para não pagar imposto. Não era só isso, para reduzir o imposto. Era para lavar o dinheiro da rachadinha. Porque ele pega uma casa de 1 milhão. Ele oficialmente pagou 300 mil. Ele dá 700 mil para a pessoa. Fica com essa casa 1 ano. Ele comprou por 300, depois ele vende por 1 milhão, que é o valor real. Paga imposto sobre esses 700 mil a título de valorização do imóvel e pronto, ele tem 1 milhão limpo, com o imposto pago, tudo direitinho. É assim que eles faziam. Por isso que eles compram, vendem, e eles sempre compram por um valor baixo e vendem por um valor bem alto. É como se eles sempre dessem essa sorte. Eles sempre dão essa sorte de conseguir comprar bem barato e sempre vender bem alto e ter um grande lucro. Nunca tiveram um prejuízo. Sempre deu muito certo. Difícil de acreditar, né? Mas era para lavar dinheiro da rachadinha que eles faziam isso. Então não era só para não pagar imposto. É para esconder a origem do dinheiro, né? Leonice e Alexandre, comece a tirar roupa que o Lula vai ganhar do Bolsonaro se é Lula presidente, tá? Bolsonaro, comece a tirar roupa, Leonice. Você quer ver os outros pelados? Max Pereira, a pessoa que vende para assumir a possibilidade do ilícito, conforme o seu comentário enquanto eu escrevia. Como é que é? A pessoa que vende passa a assumir a possibilidade do ilícito. Sim. Sim, é o que aconteceu no caso do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado lá no Rio de Janeiro pelas rachadinhas, eles começaram a pegar o fio da meada desse jeito. Que imóveis que ele tem? Quanto vale? Vale 1 milhão. Quanto que ele pagou? Vai lá ver na escritura, tá 300 mil. Não vale 300 mil, vale 1 milhão. Aí você quebra o sigilo do vendedor. O cara naquele dia depositou no banco um cheque de 300 mil e depositou 700 mil em dinheiro. Ele não sacou de nenhuma aplicação, ele não fez nenhuma outra transação. Aí você vai lá, toma o depoimento do cara. Aí o cara fala, não, é porque aquela casa foi paga uma parte em dinheiro. Eles desmontaram todo o esquema da rachadinha. O Flávio não foi preso, porque o pai é presidente da República, conseguiu parar a investigação. Mas foi tudo demonstrado, não é uma coisa assim suspeita-se. Ele foi investigado, tinha provas, mas eles conseguiram parar a investigação por causa dos bastidores, né? Mas tudo provado. As provas contra o Flávio Bolsonaro, é difícil o julgamento que tenha tanta prova assim. Ele não teria a chance de ser inocentado. Tanto é que ele nunca disse que ele era inocente. Ele sempre falava que o processo tinha que ser arquivado. Mas ele nunca nem disse que ele era inocente, né? Cadê? Elidelson, só a casa do Flávio vale 14 milhões, é mais fácil provar. Entra no site de corretores de imóveis da região. Sim, Elidelson Moreira, faremos isso qualquer hora. A sorte dele chama-se corrupção, Felipe Santos. É um método que o pai passou para os filhos. Eu não sei quem que acreditou que o Bolsonaro iria lutar contra a velha política, sendo que a família toda sempre se beneficiou dessa política. Ele jamais lutaria contra o que enriqueceu a família dele, né? Cadê? Bom dia, amigo, tudo bem? Alex Moura, Gabriel, tô soluçando. Cadê que mais? Na Alemanha tem muito brasileiro da direita vivendo da assistência social. A briga tá feia com ele. Ô, Mônica, é assim mesmo, né? Mas lá pode, porque lá o benefício é para branco. Aqui não pode. Lá pode, porque é pra gente de olho azul. Aí pode, né? Cadê? Regina, quem informou que Bolsonaro levou água para o Nordeste e pretende que o mesmo seja reeleito ainda não acordou para a realidade. Cadê? Célia, será que um dia essa família será punida? O tempo dirá. O tempo dirá. Crime tem, prova tem, o tempo dirá. Por exemplo, o Eduardo Cunha foi preso, ficou 5 anos preso. O Temer ficou 2 dias preso.
O Collor roubou a poupança de todo mundo e não foi preso. O tempo dirá o que vai acontecer. Né? Mas ele saindo da presidência da República, aí ele fica à disposição da justiça sem poder mexer nos bastidores, aí o bicho pega para ele. Mas o tempo dirá, vamos ter que esperar para ver. Gente, certo? Eu vou parando por aqui. Viu? Já deu 1h30 de live, já tá dando 11h30. 19 horas a gente volta. Você estará por aqui? Eu posso contar com vocês? Então, olha, obrigado por tudo, era isso que eu queria falar. Um beijo grande, até daqui a pouco, 19 horas. E obrigado, valeu, até mais, tchau.